Bom dia, vamos dar início então ao nosso webinar, onde a gente vai falar hoje sobre gestão de vulnerabilidades, reduzindo os riscos e garantindo a conformidade corporativa. Aqui comigo está o Victor Hugo, da Apple Digital, que é um parceiro da Brasiline, né, na parte de With Security e outros produtos de segurança. Ele é o analista, engenheiro de sistema sênior especialista que vai estar falando para a gente, ele vai se apresentar melhor. Mas é um prazer estar com o Victor aqui nesse webinar, onde o nosso objetivo final é conscientizar, capacitar e evoluir um pouco os pensamentos na parte de gestão de vulnerabilidades, que além de você ter todas as soluções de segurança, você tem que cuidar para que diminuir a superfície de ataque de uma maneira geral. E é fundamental que a gestão de vulnerabilidades seja um fator chave nessas superfícies de ataque, pois elas geralmente podem ocorrer dentro do seu ambiente e gerar um buraco ali que alguém possa utilizar para tomar alguma ação maliciosa ou algo no futuro. Então, espero que... Obrigado a todos pela presença, né? Eu, Luiz Henrique, aqui da Brasiline, agradeço a todos aí pela participação. Caso tenham dúvidas, perguntas, pode mandar para a gente pelo chat ou por meio das perguntas que fica aí na página de vocês, que a gente vai estar respondendo ou dentro do conteúdo ou após concluir o webinar, a gente faz um bate-papo sobre as perguntas. E caso alguma pergunta não consiga ser respondida aqui devido à janela de tempo, devido à apresentação de uma maneira geral, a gente retorna o contato posteriormente para esclarecer todas as dúvidas, tá? Qualquer dúvida também pode estar enviando para a gente por e-mail posteriormente, comercial@brasiline, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Passo a palavra para o Victor. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Kátia. Um prazer estar aqui com vocês também. Prazer, pessoal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Só dar um feedback aí, como está o áudio para vocês aqui no chat. Maravilha. Pessoal, para quem não me conhece, né, ou para quem já me conhece, só, enfim, dando um feedback sobre quem sou eu, né? Como o próprio Luiz já comentou, meu nome é Victor Hugo Duarte, eu sou o Sales Engineer Senior aqui na Apple Digital. Para soluções da With Secure e também outras soluções de segurança, parte de pentest, enfim. Segurança ponto a ponto, segurança 360, vamos colocar assim. Acho que é mais fácil de pontuar dessa forma. Então, olhando desde a estação de trabalho até o ambiente de cloud, todas as vertentes, isso é muito importante, é um dos pontos focais da nossa apresentação hoje, que resumidamente, quando a gente fala de análise de vulnerabilidade, o gerenciamento de vulnerabilidade tem muita coisa e nem tudo a gente vai conseguir passar aqui nessa apresentação, mas eu pretendo passar o máximo possível do que a gente consegue entregar com as soluções da With Secure. Aí eu vou passar ali alguns pontos críticos, importantes, e, obviamente, outras coisas eu vou deixar aquela flag ali para vocês, para que a gente possa realmente dar uma olhada no próximo webinar, no próximo bate-papo, aprofundar ali tecnicamente em cima dessas outras soluções, né? Falando ali brevemente sobre mim, eu estou aí há mais de 10 anos no mercado de segurança da informação. Comecei trabalhando em uma distribuição, trabalhando basicamente num SOC, monitoramento ali de firewalls, né? Na época era mais ou menos ali uns 90 firewalls. Na época, basicamente não existia estagiário, era mais escravo, né? Então a gente trabalhava basicamente como um CLT, 24/7, fazendo monitoramento ali de todos os incidentes e problemas que estavam acontecendo ali nos ambientes dos clientes. E isso ali traz bastante bagagem, né? Obviamente, para quando a gente começa a ver ali o que realmente ocorre no mercado, o que está rolando, para onde é que está indo, e é um dos pontos que eu vou até matar ali um pouco mais para frente com vocês, né? Aqui na tela tem os meus contatos, para quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer outra coisa posteriormente, né? Além do contato da própria Brasiline. Então, Vitor, quero, né,
uma informação melhor sobre isso, pô, Vitor, eu quero que você me mande ali as documentações, informação do que você tem aí da ferramenta, a gente compartilha, a gente vai trocando essas figurinhas, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem questionar ali ao longo da apresentação, mandem no chat, fiquem à vontade, eu estou aqui com a outra tela de olho, em tudo que vocês vão colocando ali no chat, eu vou tentando responder, obviamente ali dentro do período da apresentação que nós temos, tá bom? Eu vou cortar aqui o meu vídeo para não atrapalhar tanto a apresentação aí para vocês, mas qualquer coisa, só me informem aqui pelo chat. Então, antes de entrar nas soluções da WithSecure, né, tem alguns pontos que são bem importantes frisarmos sobre o que está acontecendo atualmente no nosso mercado, né, e para onde que está indo exatamente as coisas desses nossos dias atuais e o que vai vir ali para o futuro. Né? Primeiro ponto é os ataques mais sofisticados com o uso de inteligência artificial. Né? O Brasil é um país excelente para coisas que não prestam, né? Vamos colocar assim. Tem o seu lado bom, mas o país é um cara assim exponencial para desenvolvimento de malware, desenvolvimento de phishing, desenvolvimento de exploits. Né? Nós somos uma grande nação que desenvolve muita coisa nesse segmento errado, né? Vamos colocar assim. Tem até coisas que eu gostaria de compartilhar que infelizmente eu não achei aqui a tempo, né, que eu lembrei até hoje de manhã, que são phishings que eu recebi, que obviamente eu vou compartilhar aqui com vocês, né, esse cenário, em um pagamento e um almoço. Fui fazer um pagamento do meu almoço, um dia comum, e na sequência eu recebi um phishing no meu celular, falando que eu tinha feito um pagamento absurdo de US$ 3.000 numa loja que eu nunca tinha comprado. Porque provavelmente, né, passou ali o meu CPF em algum sistema ali interno, isso vazou para alguém e já tinha ali uma automação feita, né, direcionada ali para mim, para chegar ali um link, tudo falando como se fosse do Mastercard, como se fosse do banco mesmo, do Banco Itaú, falando: olha, você gastou tanto aqui, nananana, para validar se foi você que realmente fez esse gasto, clique ali no link ou entre em contato, o número e os links é tudo direcionado ali para sites, né, que obviamente se eu clicar, eu vou baixar ali um malware, vou baixar ali uma ferramenta maliciosa para dentro dos meus dispositivos e já era, né. Esse é um ponto bem interessante, porque nós vamos falar muito sobre a questão de gerenciamento de vulnerabilidades, e esse é um ponto bem focal, né. Pô, o quanto que o colaborador tem ciência, né, sobre gestão da vulnerabilidade, porque ele é um ponto crítico dentro da empresa, né, tudo que ele faz ali dentro e fora da empresa pode refletir ali no dia a dia da segurança, né, do time da segurança, na reputação da empresa, no nome ali da empresa, por muitas vezes gerar ali um problema muito grave de um ataque de ransomware ali dentro, né, que, enfim, vai impactar todo o negócio. Então, assim, a gente tem que ter um foco muito grande em identificar e conscientizar os colaboradores a também identificarem esses vetores de ataques que crescem cada vez mais, justamente pelo uso da inteligência artificial, que é um ponto que eu estava até comentando agora há pouco com o próprio Luiz Henrique. Né? Eu não sou um grande utilizador da inteligência artificial, passei a utilizá-la nos últimos tempos, e eu vejo o quanto ela ajuda ali em atividades cotidianas, né, em coisas que você fala, pô, são banais, mas você gastaria um tempinho e quando você usa ela, rapidamente você consegue resolver isso, né. Só que, o lado ruim da história, né, os atacantes também já estão usando há muito tempo, né, e eles têm ali disponíveis ferramentas como o ChatGPT, só que, né, para o lado do mal, isso da dark web, né, vamos colocar assim, da deep web, né, eles têm ali inteligência artificiais que não têm restrições, né, do que eles querem fazer.
E qualquer solicitação que você faça ali para a ferramenta, ele vai criar e vai te ajudar a desenvolver, né. Se você falar: "Pô, eu quero um exploit, focado ali em Windows ou focado ali em Mac, focado em Linux para a empresa lá, 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 lá", e começo ali designar o que que eu quero, como que eu quero, né, o que que aquela empresa tem, e eu quero evadir aquelas soluções, né, procurar por qualquer CVE, enfim, ou desenvolver, né, algo novo, a ferramenta vai criar para nós, né, ele vai criar ali para o atacante. E, obviamente, né, o que que vem crescendo bastante também, a identidade como um elo muito fraco, né, tem muita notícia sobre ataque ou bypass de múltiplo fator de autenticação, principalmente ali do ambiente da Microsoft, né, eu venho acompanhando aí nos últimos tempos, tem muita notícia subindo sobre isso, então é importante que você, na realidade, não esteja olhando somente ou fazendo o scan de análise de vulnerabilidade, né, que é um dos itens que a gente vai falar aqui na sequência, mas olhando o ambiente por extenso, né? Pô, qual que é a minha superfície de ataque? Quais são as ferramentas que eu tenho publicadas para a internet? Enfim, eu vou falar aqui com vocês mais sobre esses itens para frente, mas aqui a ideia era conscientizar, né, que o cybercrime continua a se intensificar cada vez mais, né, como a gente vê aqui nas notícias, 2023 e 2024, né, a gente teve ali um aumento de 38%, né, do número de ataques aqui no Brasil em relação ao primeiro trimestre, né, de 2023 para esse ano. E, cara, se a gente olhar ali, uma empresa é basicamente atacada por dia, no mínimo 10 vezes, né? A gente tem ali uma média de 1.770 vezes ou 1.800 para arredondar numa semana, né? Qual que é o meu time? Eu tenho um time, eu tenho soluções que me ajudam a ter essa visibilidade. Pô, da onde que estão vindo os ataques? Eles são internos, eles são externos? Quem está tentando me atacar? Eu consigo ver ou ter alguma métrica sobre isso, né? Então a gente vai abordar esses assuntos aqui para frente. Pode ser que a tela fique um pouco escura aqui para vocês nesse próximo slide, mas a ideia aqui é falar sobre, né, quais são essas vertentes, né, quais são esses vetores que basicamente esses atores maliciosos acabam utilizando, né, os hackers. Acho até errado falar o termo hacker para esse sentido, mas é o termo genérico utilizado no mercado. Mas qual que é? Normalmente, má configuração, né, nos ambientes, má configuração pode ser ali para um ambiente em cloud, má configuração ali nas ferramentas de segurança, porque por muitas vezes a gente acaba adotando ali diversas ferramentas de segurança para proteger o nosso ambiente, não são unificadas, e esse é um grande problema numa maior parte das empresas, né? Normalmente todo mundo tenta concentrar ali no mesmo fabricante, ou numa console única, ou ter um CIEM, ter alguma ferramenta que possa dar essa visibilidade. Não é todo mundo, né, que consegue ter um CIEM para ajudar nesse sentido, mas normalmente é o foco que o pessoal consegue e tenta fazer. Mas normalmente o que que acontece? Falta conhecimento e pessoal capacitado no mercado também. Nem sempre as empresas conseguem ali prover os treinamentos adequados ou a tempo necessário para que aquele usuário, aquele colaborador consiga configurar a ferramenta de forma adequada, ainda mais focado para ali para o business da empresa. Isso leva tempo, né? É custoso, é demorado, não é simples, realmente, e isso vai deixando brechas. E a gente sabe que no dia a dia brechas vão acabar ocorrendo, né? Putz, quero publicar ali um sistema, quero executar um backup ali do meu Kubernetes ali, de um sistema que o meu está em Docker, cara, putz, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que publicar, vai ser rapidinho, né? Não vai acontecer nada. Às vezes você joga ali num ambiente que acaba ficando público, mesmo que por pouco tempo, já tem bots na internet justamente analisando, escaneando tudo que é público, né? A gente sabe isso há muito tempo, para quem já está no mercado de segurança, que qualquer coisa que você publica para a internet, automaticamente já passa a ser atacado, né? Já tem ali um scan rodando praticamente 24/7, que vai vir da China, vai vir né, do continente asiático, enfim, vai vir ali da Rússia, de tudo quanto é lugar do mundo, né, que
obviamente já deixaram ali para procurar quais são as portas que estão abertas, vai tentar fazer ali um ataque de brute force, se encontrar ali uma porta muito específica, um SSH, um RDP, enfim, vai utilizar ali aquela tabela do RockU, né, que tem ali lista de usuários e senhas mais comuns utilizados mundialmente. E se a gente pegar aí, teve um vazamento muito grande, talvez acho que o maior da história. Eu não vou tentar pegar depois o link para compartilhar aqui com o Luiz ou com a Kátia para compartilhar com vocês, para quem acabou não vendo essa notícia, mas teve acho que mais de 14 bilhões ou milhões de senhas compartilhadas, algo assim, se eu não estiver falando besteira, né? E obviamente esses caras vão utilizar essas ferramentas, vão utilizar essas informações para tentar atacar, né, o nosso ambiente. E essa falta de configuração, o comprometimento dessas informações, os credenciais, todos esses são utilizados como vetores de ataque dentro da empresa, né? Obviamente, se o atacante quer, de fato, né, invadir aquele ambiente, provavelmente uma hora ele vai conseguir, né? Só que a nossa ideia aqui e o nosso objetivo é apresentar ferramentas que vão reduzir, né, todos esses, tem um termo que eles utilizam chamado de choke points, né, os pontos de estrangulamento. Em português fica muito ruim, mas você tentar minimizar todos esses vetores que um atacante pode tentar utilizar para invadir o seu ambiente. Então, vamos tentar minimizar isso tendo o quê? Uma visão de todo o campo exposto que eu tenho. Tudo que eu tenho exposto para a internet, ou até mesmo internamente, que possa me comprometer como um todo ali, como empresa, e o que, que eu posso fazer para proteger esses pontos. A gente vai falar aqui na sequência. Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, só mandar ali no chat, tá bom? Só que antes da gente falar aqui da solução, para quem não conhece, né, ou, enfim, não tem total vivência ali sobre as soluções da WithSecure, eu coloquei aqui um pouco do histórico da WithSecure para vocês, que é a antiga F-Secure, né? Obviamente aí isso já lembra o pessoal um pouco mais antigo, né? Da onde é que veio e para onde que nós estamos indo. Não é uma empresa que surgiu no mercado ontem, já tem aí mais de 30 anos de história e isso já fala muito sobre a empresa, né, em relação à segurança. Sempre foi o foco da empresa e nasceu, obviamente, lá na proteção dos endpoints, e isso veio evoluindo muito até o nível de proteção de cloud, né? A apresentação, obviamente, eu compartilho com vocês, tem ali um pouco mais de informação ali da empresa. Não quero perder muito tempo aqui em cima disso, porque eu quero falar do que nós temos dentro do portfólio, que é a parte mais importante. Então, o que é legal aqui no portfólio da WithSecure, né? E eu vou destacar aqui para vocês alguns itens posteriormente que a gente vai dar uma pequena aprofundada, né? Mas dentro do portfólio eu tenho desde a predição até a resposta para esses incidentes que possam ocorrer ali dentro do meu ambiente. E o que nós temos aqui de soluções? Tem a parte de consultoria da própria WithSecure. Isso é incluso ali na parte de comonitoramento da ferramenta, até no comonitoramento da plataforma, assim como todos os fabricantes, a WithSecure obviamente não é uma exceção, né, e nem não deixou de ir atrás nesse sentido, porque todos os fabricantes criaram ali um time de Blue Team barra Red Team, né, ou o Purple Team, como o pessoal acaba colocando também, para o quê? Analisar os eventos de vulnerabilidades e incidentes que ocorrem ali em todos os seus clientes globalmente, né? Ver o que está acontecendo, para onde é que está indo, para obviamente conseguir criar ali templates e métricas para proteção daquelas arquiteturas, né? Isso existe dentro da WithSecure, assim como todos os fabricantes acabam seguindo um pouco essa linha também, né? Mas isso já está embutido ali dentro, né, do controle desse monitoramento que existe dentro da ferramenta, né? A parte de segurança dos dispositivos, né, postura do que eu tenho ali dos meus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android, tudo isso também tem essa parte de proteção dentro das soluções da WithSecure, para proteção das minhas aplicações, sistemas OT, sistemas de rede, firewalls, switches, né, de sistemas que eu possa ter ali alguma porta exposta, alguma coisa exposta que, enfim, um atacante pode acabar utilizando, né, ou ele ataca ali, como eu falei para vocês,
um membro externo, um usuário que trabalha de forma híbrida, ou usuário que trabalha de forma remota, e através dele tenta entrar dentro da empresa e aproveita essas brechas de algum sistema mal configurado, né? Então, essas ferramentas trazem esse feedback para nós também protegermos e configurarmos ali um ambiente. Eu vou até citar um outro exemplo de um pentest que eu fiz um tempo atrás, né, de como as coisas acabam acontecendo, e essas brechas de segurança acabam, né, sendo facilmente encontradas, né, mas continuando aqui, pô, consultoria ou a parte de proteção de postura, né, justamente para cloud. Também temos um CSPM, tem o EASM, que é justamente para análise ali da superfície de ataque da empresa, o gerenciamento dessa superfície de ataque, né, tudo isso dentro da plataforma chamada Elements. Essa é a plataforma global da WithSecure, onde todas as soluções de segurança, desde o nível do endpoint até, enfim, vamos colocar lá, análise de vulnerabilidade, análise ali da superfície de ataque, análise de postura de segurança do ambiente de vocês, tudo isso está dentro dessa plataforma unificada. Tá? Isso é um ponto muito importante, porque ali você vai ter toda a informação da sua estrutura. Cara, proteção ali de patch, o que eu preciso atualizar, o que eu preciso proteger no meu ambiente, o que os meus colaboradores estão utilizando, o que eu deixei de configurar ali na minha AWS, o que eu deixei de configurar ali, por exemplo, na minha Azure. Pô, tem aqui um bucket exposto, tem aqui alguma configuração mal feita na minha estrutura. Tudo isso eu consigo ter dentro de um único ponto onde eu possa ter esse feedback das correções. Obviamente, atualmente isso não é automático, tá? Então, assim, a ferramenta ela tem, a WithSecure ela vem trabalhando muito no desenvolvimento ali do Luminen, né, que tá conversando com o Luiz aqui agora há pouco, no início da nossa apresentação, que é uma IA generativa, que é o quê? Para ajudar, né, nesse nível de análise desses incidentes, análise desses logs e também dos pontos de correção. Ainda não há total automação dos processos que ocorrem ali dentro da ferramenta, mas a ideia é que isso acaba acontecendo ao longo do tempo, que é, putz, a ferramenta trouxe ali, Vitor, para mim que eu deixei de configurar ou tenho ali exposta uma porta. A ferramenta ela já pode vir ali com um nível de SOAR, por exemplo, identificou ali uma vulnerabilidade, automaticamente já corrigir aquele problema para mim? Ainda não, mas a gente vai chegar nesse ponto. A ferramenta ela vai apresentar todos os pontos negativos que existem ali no ambiente, tudo que eu preciso proteger, corrigir de ponta a ponta na minha estrutura e vai colocar ali para mim o que eu tenho que fazer ou como que eu deveria corrigir aquelas vulnerabilidades. Né? Então vou ter ali todo o guide da ferramenta de como fazer as correções, mas essa correção ainda é manual. Tá? Acho que, se eu não me engano, todas as ferramentas no mercado ainda acabam trabalhando nesse sentido, né, para proteção. Óbvio que há formas de utilizar ali outras ferramentas, outras integrações, APIs, SDKs, para tentar automatizar esse processo através dentro de um SOAR, mas aí gera um nível um pouco fora do nosso escopo aqui, uma complexidade um pouco maior. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum ponto que vocês gostariam que eu mencionasse aqui da apresentação? Só mandar um joinha, um ok aqui no chat. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem, que eu dou uma diminuída aqui na velocidade. Show, maravilha. Então, eu vou focar aqui com vocês em 3 soluções que eu acho bem importantes. Tem mais coisa, como eu falei agora há pouco, mas a gente não vai conseguir abordar todos os itens dentro dessa apresentação. Por isso que, obviamente, né, uma próxima agenda, um outro webinar que a gente possa fazer, a gente tenta abordar esses outros itens para compartilhar aqui com vocês, mas eu tentei destacar aqui o que eu vejo de maior importância para visibilidade e proteção no ambiente de vocês, com o que nós temos aqui dentro do portfólio, tá? A primeira ferramenta que eu quero falar aqui, né, a primeira solução de segurança é o XM, né, WithSecure Elements Exposure Management. Essa é uma ferramenta para gestão do nível de exposição que eu tenho
da minha empresa. Como isso funciona, Vitor? O que eu vou fazer com essa ferramenta, né? A ideia é, vamos começar aqui pela base, ter uma noção de tudo que eu tenho ali na minha estrutura, seja estações, servidores, dispositivos móveis, né? Vamos colocar ali celulares, Android, iOS, enfim, tudo que eu tenho ali na minha estrutura, gestão ali de plataformas de identidade, equipamentos que eu tenho ali como firewalls, equipamentos não gerenciados, IoT, OTs e assim por diante, né? Ter ali uma noção da minha estrutura em cloud, no caso aqui a AWS e Azure são as plataformas que nós trabalhamos hoje, né? Fazer uma análise de todo esse ambiente de forma geral, verificar o que está aberto, o que está configurado ali na minha estrutura, com base nessa análise, essa verificação da minha empresa, da minha estrutura como um todo, eu vou começar a gerar o quê? Contextos de negócio, como vocês estão vendo aqui em cima na segunda etapa, aqui. Em cima disso eu consigo começar a analisar ali os vetores de ataque, então eu começo a ver ali quais caminhos um atacante poderia utilizar, né? Putz, o cara pode tentar ali explorar a ferramenta de identidade ali ou a ferramenta de MFA que eu estou utilizando da empresa. O cara pode tentar fazer um bypass em cima da ferramenta ou tentar ali fazer um overload, né, da quantidade de notificações que vão para o usuário, esperando que o usuário uma hora clique sem querer, né, ali permitindo o acesso daquele atacante no ambiente. Então, vou utilizar ali a ferramenta de inteligência, o Luminance está por trás disso, ele vai fazer essa análise de tudo que está acontecendo ali na minha estrutura e tudo que eu tenho ali de informações, de dados sobre a minha estrutura e começar a correlacionar essas informações para dar o quê? Um dashboard sobre a exposição de risco da empresa. E isso é um ponto bem legal, que é uma das coisas que eu venho pegando muito em TRs, né, em reuniões que eu faço ali com os clientes, que eles questionam, pô, Vitor, as ferramentas elas conseguem me dar uma métrica baseado em outras empresas do mesmo ramo de negócios que a minha, né? Putz, eu tenho uma empresa ali do ramo, vamos colocar assim, bancário, pô, tem uma empresa do ramo financeiro, pô, tem uma empresa ali do ramo de desenvolvimento, tem uma startup, uma fintech, enfim, vamos falar aqui de vários setores. Eu consigo me comparar ou comparar o nível de maturidade de segurança do que eu tenho na minha empresa hoje com outras empresas desses mesmos setores, a solução ela consegue te dar essa correlação, tá, desses eventos, para falar, olha, o nível de exposição normalmente das empresas é X e o nível de exposição seu aqui é Y. Eu ia falar, pô, você está acima do normal, você tem que corrigir esses vetores de ataque. Então a ferramenta ela vai conseguir analisar todos esses itens, todos esses vetores de ataque. Dentro ali da ferramenta, o Lumine, ele vai desenvolver ali contigo quais são as métricas que você deve definir, né, como prioritárias para a proteção do seu ambiente, o que é prioridade e como que deve ser feito a proteção desses vetores de ataque. Então vai ter ali os guides, obviamente tudo baseado em CVEs, todo baseado em documentações, né, das soluções e tudo que acontece ali, né, obviamente no nosso dia a dia, para que você faça a remediação através desse guia que a ferramenta proporciona. Isso, obviamente, vai elevar ali o nível de segurança da empresa, porque não adianta só ter uma ferramenta que vai ficar me rodando uma análise de vulnerabilidade. Pô, encontrei tal coisa, Vitor, encontrei aqui uma porta, encontrei essa CVA, encontrei aqui uma ferramenta, né, uma solução que possui ali um exploit, né, algo do gênero. Então, tudo isso nós temos aqui dentro da ferramenta para trazer essas informações aqui para vocês. E, obviamente, eu quero mostrar um pouco da cara aqui da ferramenta. A gente não vai conseguir acessar aqui para fazer essa demonstração, né, dentro desse webinar, mas posteriormente nós podemos tentar marcar ali um webinar específico sobre como funciona, como que configura, o que acontece nesse step by step aqui da plataforma, mas a ideia no geral é o quê? Ele vai me apresentar ali um dashboard onde eu tenho essa visibilidade geral da minha empresa, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, ele me traz ali
um dashboard mostrando o nível de exposição de risco da empresa como um todo, quais são as recomendações com maior impacto, o que, que eu preciso proteger agora, né, o que, que eu preciso configurar, o que, que eu preciso reduzir ali da minha superfície de ataque, os dispositivos com maior risco dentro da empresa, ou todas as plataformas que eu tenho ali que possuem um risco muito grande dentro da empresa, e ele também vai me dar um norte, né, ali no paralelo, como é que eu estou, né, por exemplo, em nível de proteção de identidade, como que está o nível de proteção de cloud, como que está a proteção ali da minha rede, ou proteção ali dos meus dispositivos, né? Então eu consigo ter uma gama ali de visibilidade muito grande aonde está o problema que eu tenho na minha infraestrutura hoje. O que, que eu preciso melhorar, né? Porque basicamente a gente começa a aplicar diversas soluções no nosso ambiente, mas nem sempre temos visibilidade se aquilo está devidamente configurado e também o que, que não está protegido, né, por aquelas ferramentas, aquelas soluções de segurança que são, né, adquiridas ali pelas empresas no dia a dia, né? O que, que eu não tenho visibilidade? O que está faltando aqui? Ou qual perninha eu deixei ali para fora? Né? Qual prato que eu praticamente vou deixar cair? Proteger 100% da empresa é impossível, tá? Não vou falar para vocês assim, putz, Vitor, tem uma solução que vai resolver todos os meus problemas? Não. Vai ser muito difícil, né, chegar a esse nível de proteção 100%. Não existe magia, não existe mágica nesse sentido, né? Obviamente a gente tenta evoluir, porque eu comentei agora para vocês. Proteção dos choke points, né, daqueles pontos de estrangulamento, que basicamente são aqueles vetores que um atacante pode utilizar para acelerar o processo dele de invasão dentro da minha empresa. Então, se eu conseguir identificar quais são as falhas ou os principais pontos de falhas que eu tenho ali na minha estrutura, eu vou para corrigir aqueles itens ou dificultar o máximo possível para que o atacante não continue, né? Porque basicamente, na vivência do lado de Red Team, quando você já começa a ver que tem ali um site, uma aplicação, tem alguma coisa que tem um MFA, tem um CAPTCHA, tem alguma coisa mais complexa que vai dificultar ali o nível de execução daquela exploração, você já pula para outra coisa. Você já vai atrás de outra ferramenta, vai atrás de outra solução ali que o cliente possa estar utilizando, atrás de um outro dispositivo, de uma outra plataforma, enfim, uma série de outras coisas e vai deixar aquilo para depois. Se você vê que realmente tudo tem um nível de proteção muito alto, ele vai acabar desistindo e vai para outra empresa do mesmo ramo, do mesmo setor, enfim, ele vai procurar algum outro ponto, mas a ideia é você definir ali uma proteção bem legal para todos esses itens. E, obviamente, o XM, né, ele tem esse nível de criticidade aqui para nós, né, trazer essas informações para que eu consiga desenvolver ali a proteção desse meu ambiente. E, obviamente, só aprofundando um pouco aqui mais nos dashboards, ele vai trazer a visibilidade lá, como comentei, de todos os dispositivos que eu tenho na minha estrutura. Basicamente, para aqueles que já conhecem, seria uma visão muito similar ao que o VM, né, o Vulnerability Management, já traz de informações para nós. Né? Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho dele depois também. Né? Eu vou abordar ali o tema, mas tudo isso de forma centralizado dentro da plataforma, tudo ali com a identificação do score de risco de todos esses itens, como eu falei, qual que é o nível, né, e para onde eu tenho que ir, o que que eu preciso proteger, o que que eu tenho que fazer para proteger aqueles itens, né? Tenho que fazer uma correção de patch, atualização, tenho ali algum ponto de segurança que eu preciso melhorar dentro daquela plataforma, tem alguma coisa mal configurada, né? Enfim, todas essas informações eu vou ter aqui através da ferramenta. Tudo isso dentro da console que eu falei agora há pouco para vocês, chamada Elements. Tudo isso dentro de uma plataforma única. Né? Dentro do Elements, como a gente viu ali anteriormente, no B2B, eu tenho uma série de produtos e módulos que a WithSecure oferece. O Exposure Management é uma plataforma de segurança. Eu tenho a ferramenta de XDR, que a gente também vai abordar ali um pouco mais para frente, tem a ferramenta de Vulnerability Management, tem a parte de Patch Management, tem ali o EPP, tem o EDR, CSPM, temos várias soluções de segurança
aqui dentro da plataforma. Tá? Esse é um dos pontos para justamente garantir essa proteção ponta a ponta. Tranquilo aqui até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Show de bola, posso continuar? Valeu, João. Maravilha, perfeito. Então, só para continuar aqui nos últimos dashboards, né, sobre a plataforma, tudo que eu tenho ali da minha plataforma é de identidade, os meus usuários, né, o que que eles, quais as suas contas, todos os perfis que eu tenho ali no meu ambiente. Ou se eu estou utilizando ali uma ferramenta de, por exemplo, do Entra ID, que é o que nós fazemos a integração, né, o que que eu tenho configurado ali da minha estrutura. Tudo isso eu tenho informação ali dentro do Exposure Management, para justamente ter uma visibilidade de quem está em risco dentro da empresa ou não, tá? Isso uma plataforma consolidada, como falei para vocês, todos aqueles primeiros itens que eu comentei. E ainda fazendo aquela parte de crawling e mapeamento de toda a minha superfície de ataque. Então, ali dentro da plataforma eu tenho o EASM, que é o External Attack Surface, onde eu faço uma análise dos meus domínios, meus endereços IPs, tudo aquilo que é de dispositivo que está exposto para a internet. Perdão, pessoal, só um minuto. Ah, claro, posso deixar assim, gente. Deixa eu jogar aqui para vocês. Aí, o Felipe pediu aqui para jogar em tela cheia. Normalmente eu deixo daquela forma para ficar um pouco mais fácil de mudar ali os slides. Se eu precisar voltasse também, coisa do gênero. Mas ficou melhor aí para vocês, pessoal? A tela? Beleza, valeu, Rômulo. Então, tudo isso eu tenho essas informações, né, dentro ali da plataforma para ter essa visibilidade da minha estrutura. Seguindo aqui em diante, e como eu falei para vocês, a parte de remediação, né, para vocês terem uma ideia ali de como a ferramenta funciona, ela vai trazer ali as informações de forma unificada de tudo que eu tenho na minha estrutura e o que que eu preciso fazer para proteger esses itens, né? O que que eu tenho de atualização de patches e assim por diante, quais são as CVEs e tudo que eu encontro ali dentro da minha estrutura. E obviamente, né, igual o VM ele faz, e tem dentro da arquitetura da solução, pô, se tiver ali alguma coisa de exploit para aquele tipo de situação, ele também vai fazer referência ali para vocês se existe um exploit público para aquilo, né? Porque isso também já está embutido ali dentro da arquitetura, né, da ferramenta. E falando aqui, para quem não conhece, né, da ferramenta de análise de vulnerabilidade, a WithSecure tem aqui a ferramenta do Vulnerability Scanner, né, ou Vulnerability Management, que é justamente o quê? Uma ferramenta para ficar ali rodando um pentest, vamos dizer assim, né, uma análise do que eu tenho na minha estrutura. E isso vale, né, obviamente, para a parte de exposição de risco. No caso do VM, eu vou conseguir olhar toda a minha arquitetura de servidores de e-mail, servidores de aplicações web, toda a minha parte da minha DMZ, conseguir olhar ali e analisar os meus servidores Windows, Linux, né, de forma geral, servidores e máquinas de usuários Windows, Linux e Mac, tudo que eu tenho ali na minha rede interna, né, tudo isso eu consigo fazer uma análise, seja através de um probing, que eu configuro ali dentro da minha estrutura, ou seja através de agentes que eu implemento ali naqueles dispositivos e ele faz uma leitura geral daquela máquina. Obviamente, os probings, ele tem uma limitação do nível de informação que ele pode trazer. Ele vai analisar a superfície externa daquele dispositivo. Quais são as portas, serviços, protocolos que estão rodando ali naquelas ferramentas que eu posso tentar explorar, né? Que obviamente eu encontro ali uma vulnerabilidade, uma brecha para tentar fazer ali um teste, né, de um pen teste, um teste de invasão em cima daqueles itens. Isso ele consegue me trazer através do probing. Posso configurá-lo para fazer a autenticação nesses dispositivos e fazer uma análise mais aprofundada, é possível, mas obviamente tem as suas limitações no nível de informação que ele vai trazer. Aí, obviamente, para servidores, desktops, dispositivos móveis no geral, né, eu posso ali ter o agente implementado, né, do próprio Elements, ou utilizando ali o próprio EDR, né, ou o próprio EPP, ou EPDR da WithSecure, ele traz essa funcionalidade, né? Ele já tem isso embutido dentro dele. Se eu já utilizo a ferramenta, basicamente fazer ali uma habilitação
dessa feature e ele vai começar a me trazer informações sobre o nível de proteção daquele item, né, daquele dispositivo. E isso vai vir dentro da tela do dashboard do Vulnerability Management, assim como correlacionando todos esses itens para o Exposure Management também, o XM que a gente acabou de falar ali atrás. Então ele correlaciona todas essas informações e eu vou ter um score de risco da minha empresa como um todo, né? E obviamente com o XM eu tenho todas aquelas métricas que a gente falou agora há pouco. Pô, para onde eu tenho que ir, Vitor? O que que eu tenho que fazer? Qual que é a prioridade? Tá até me baseando, né, como eu falei, em empresas do mesmo segmento. O que que eu preciso fazer para me proteger? Ou da onde que vem ali a maior parte desses ataques, né, dentro do vetor de empresas que eu trabalho, né? Então isso é muito importante. Como eu falei para vocês aqui, são os métodos que podem ser utilizados para análise de vulnerabilidades, né? Isso é o arsenal completo ali da ferramenta do Vulnerability Management. Então, aquela parte de autenticação, como eu falei para vocês aqui embaixo, consigo autenticar ali dentro de um sistema, né, quando eu não tenho um agente, então posso utilizar ali a ferramenta do probing para se conectar naquele dispositivo e me trazer ali mais informações do que eu tenho, o que eu posso ter exposto ou mal configurado naquele elemento, mas ela é legal porque eu consigo analisar todas as faces da empresa, seja interno ou externo. Não preciso ter o probing, um probing específico meu, uma máquina específica minha, para fazer análise da minha camada que está exposta para a internet. A própria WithSecure já tem vários probings espalhados globalmente. Eu posso utilizar esses caras para gerar ali os eventos de ataque, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, fazer essa análise, fazer esse primeiro ponto, essa primeira etapa de reconhecimento, né, porque não é um ataque de fato, eu não estou explorando aquela vulnerabilidade, eu não estou tentando fazer um brute force com a ferramenta, não é isso que ela faz. Ela vai fazer o primeiro ponto de reconhecimento que um pentester faria. Pô, quero ver o que o Vitor tem exposto para a internet. Quais são as contas que ele utiliza, servidores de aplicação, o que ele está rodando, qual que é o banco de dados. Mas se eu tenho alguma coisa exposta para a internet, eu posso utilizar esses sensores, esses probings da própria WithSecure, para fazer essa análise e justamente aquele ponto que a WithSecure não vai conseguir chegar, que pode ser ali uma DMZ, a minha rede interna, um segmento de rede muito específico, que não está exposto para a internet, tem algum sistema que possa ser vulnerável, eu posso utilizar esses probings para implementá-los dentro desses segmentos de rede e fazer a análise daqueles itens que ali residem, tá? É, eu vou fazer uma correlação para vocês terem uma ideia em relação a como eu já utilizei e como eu trouxe ali para um cliente, né, o nível de exposição que ele tinha. Eu utilizei a ferramenta da WithSecure, justamente o Vulnerability Management, para fazer uma análise durante um pentest. Obviamente o pentest não foi feito só de forma automatizada, foi feito de forma manual também. Então eu tenho ali as minhas ferramentas para fazer aquela análise. Utilizei o WithSecure, como a gente vê aqui, também para fazer uma análise da superfície de ataque ali que eu tinha do cliente. Encontrei diversos servidores através de uma VPN, que teoricamente eu não deveria ter acesso, mas uma falha de configuração da VPN, por isso que todo mundo está indo para aquele lado do ZTNA, mas também se o ZTNA estiver configurado de forma inadequada, o problema vai ser exatamente o mesmo. Mas isso me deu a capacidade de identificar um servidor que estava rodando ali um sistema, e eu consegui chegar no banco de dados. Aquele sistema era um TOTS, e era justamente um sistema muito crítico para a empresa, porque eu consegui identificar através de uma conexão da VPN, e consegui validar utilizando todas as ferramentas que eu tinha ali à minha disposição, né? A ferramenta aqui do próprio Vulnerability Management e também as ferramentas para o pentest manual. E ali em cima eu consegui explorar uma vulnerabilidade em cima daquele servidor, me conectar a ele e eu poderia fazer o que eu bem quisesse ali em cima da ferramenta. Obviamente, como um pentester ético, né, como o pessoal gosta de colocar no mercado, também acho um pouco feio essa forma de falar,
eu fui até o limite ali para que eu não causasse um problema e uma indisponibilidade para a empresa. E depois eu consegui mostrar para eles, olha, através da minha própria VPN eu configurei aqui um probing na minha estrutura e eu fiz uma análise de todos os ativos que eu teria ali capacidade dentro da sua estrutura, configurei ali todos os segmentos de rede possível que o cliente poderia ter e tinha ali uma regra que permitia o roteamento ali interno para que eu conseguisse chegar naquele cara e não tinha uma regra específica que bloqueasse o acesso do Vitor, né? O acesso de qualquer outra pessoa que conseguisse se conectar na VPN para chegar nesses servidores, né, dessa DMZ, que não deveria estar exposto. Né? Então a ferramenta depois ela pode e vai te trazer um relatório de todas essas informações. Né? Aqui eu tenho algumas carinhas ali da ferramenta para mostrar para vocês, né, de forma bem breve. Né, como eu falei, isso depois a gente consegue ver, talvez no próximo webinar, ali demonstrando todas essas ferramentas, todas as soluções, tentando se aprofundar um pouco mais tecnicamente em todos esses itens, que é bem extenso, né? Então ele vai trazer todos os dispositivos, tudo que está rodando, quais são os scans que estão correndo no meu ambiente, se eu encontrei vulnerabilidades, se eu não encontrei vulnerabilidades, se tem alguma coisa nova, se tem alguma vulnerabilidade que já foi corrigida, tudo isso de forma dinâmica, isso pode ficar agendado para ficar ocorrendo ali diariamente, semanalmente, mensalmente, para me ter um feedback da minha postura de segurança, como que está o meu score de risco da empresa, o que, que eu preciso trabalhar para proteger também aqui dentro dos meus servidores, corrigir dentro da minha infraestrutura. Né? Então, isso é muito importante, além do próprio exposure management, né, que a gente fala hoje, que ele já tem uma visibilidade muito maior, né, do que simplesmente estar focado ali nesse pen testing, vamos dizer. Mas todas essas ferramentas elas são muito importantes para dar uma visibilidade global. Né? Então aqui a gente vê todas essas agendas de escaneamento, como vocês veem aqui alguns itens, né? Eu consigo ver aqui do lado vermelho o que, que de fato é crítico, e essa setinha que aparece em parte de baixo se teve alguma vulnerabilidade que já foi corrigida, ele vai mostrar aqui para mim, olha, da última vez que você fez o scan nesse cara aqui especificamente, Vitor, tinha 7 vulnerabilidades, agora tem 4. Diminuiu aqui alguns níveis de exposição que você tinha, porque obviamente já fiz a correção com base naquilo que foi encontrado dentro da ferramenta durante o scan. Então ele consegue me trazer essa comparação entre um scan e outro que eu vou fazendo. Né? E obviamente eu vou gerando relatórios para que eu possa ver a evolução, né, da proteção que eu estou aplicando ali dentro da empresa. Priorização, né? Obviamente, como o próprio XM, e eu falei lá em cima, né, que a ferramenta do Luminen, a parte de IA generativa, vai me auxiliar, né, em identificar o que, que é a prioridade, né, que deva ser corrigido. A ferramenta do Vulnerability Management também vai trazer aqui para vocês o que, que é prioridade. Isso baseado nas métricas de CVE, métricas do Mitre, enfim, tudo aquilo que ele encontrou, e se existe um exploit ativo, né, público para aquele item, vai destacar isso para mim, falando, ó, essa parte aqui de configuração, por exemplo, ali que a gente vê do primeiro item, seção de autenticação ali nula do SMB. Cara, preciso corrigir isso agora, porque se alguém acessar a minha estrutura, ou se isso estiver exposto para a internet, isso eu posso fazer essa flag dentro da ferramenta também, do que está exposto ou não exposto, perdão, pessoal, para a internet, eu posso fazer essa flag e o nível de score desses itens podem de fato aumentar ou diminuir com base naquilo que eu também pontuo ali para a ferramenta, né? E ele vai apontar aqui para mim esse nível e o que, que eu preciso fazer para corrigir. Né? E um ponto bem legal aqui da ferramenta é que dentro da própria do próprio Elements já existe um sistema de ticketing. Né? Então, putz, cara, quero ter um controle
de tudo que está acontecendo na minha estrutura e aplicar isso para os meus colaboradores, né, para o meu time que está fazendo ali a proteção, o Blue Team, né, que os meus analistas de Blue Team que estão realizando as correções, eu posso criar toda essa parte de sistema de ticket internamente na solução de forma unificada, não preciso depender ali de outros sistemas, mas há a possibilidade de mandar isso também, essas flags, esses alertas para outros sistemas, através de APIs, para que eu possa ter o controle e visibilidade do que está sendo corrigido, o que está sendo feito, e esses colaboradores podem contribuir ali por dentro da ferramenta, atuando em cima desses tickets que eu vou criando, né. Pô, encontrei tal item de tal vulnerabilidade aqui, por exemplo, do WinRAR. Ah, encontrei aqui que tais máquinas estão expostas a essas vulnerabilidades. Fulano, corrigir XYZ. E eu vou trabalhando ali em cima desse sistema de ticketing, criando esse processo de remediação ali em cima da minha estrutura e sabendo o que está sendo feito, o que não está sendo feito, né, e assim por diante. E como falei para vocês, depois tem um relatório com todas essas informações, né? Posso comparar ali os relatórios, como falei, na própria arquitetura da ferramenta, ele vai me trazer ali tudo que foi sendo executado, ele vai ter um histórico do que foi a flutuação do meu nível de segurança, o que foi corrigido, o que não foi corrigido, né? Se aumentou ou diminuiu a quantidade ali do meu nível de exposição, e eu vou ter os relatórios que eu posso ali trabalhar depois posteriormente para apresentar ali para um CISO, para o CEO da empresa, trabalhar para o nível gerencial ou para o pessoal técnico conseguir identificar o que de fato é prioridade para a correção das minhas proteções. Tranquilo, pessoal? Sossegado até aqui? Belezinha. Show. Valeu, João. Valeu, Felipe. Pessoal, eu quero só dar um foco aqui em como, de fato, as ferramentas aqui da WithSecure, elas trabalham, tá? Isso falando de uma forma geral, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um tempo um pouco limitado, eu quero abordar, eh, gostaria de abordar todos os itens, todas as soluções de forma aprofundada, infelizmente não dá tempo, é muita coisa, eu sei que eu falo pra caramba, mas vamos lá. Eu vou tentar focar aqui com vocês no como as coisas acontecem e como que eu posso corrigir esses eventuais problemas, né, que vocês podem ter aí dentro da empresa de vocês, dentro do negócio de vocês, como que as ferramentas da WithSecure irão ajudá-los nesse sentido. Então, quando a gente começa a analisar ali de uma forma global em tudo que a ferramenta oferece, né, tudo que a WithSecure oferece, e principalmente olhando para o nosso foco, que é gestão de vulnerabilidade, né, eu vou conseguir fazer uma análise geral de todos os ativos, ferramentas de colaboração, ferramentas de gerenciamento de tarefas, data storage, CRM, enfim, tudo que eu tiver ali a meu dispor, ferramentas, Office 365, AWS, enfim, tudo que eu tiver ali ao dispor dos meus colaboradores, dispositivos, servidores, suítes, roteadores, enfim, todos os itens que eu tenho dentro do meu ambiente e também que estão expostos para a internet, tudo isso eu começo a ter, ops, deixa eu voltar aqui, aí, tudo isso eu começo a ter um pouco de mais de visibilidade do que está acontecendo na minha estrutura, utilizando as ferramentas da WithSecure. Eu começo a olhar ali o que eu tenho de senhas fracas configuradas, né, na postura ali de segurança, por exemplo, utilizando CSPM, dentro do meu ambiente de cloud, alguma configuração incorreta num bucket, uma configuração incorreta ali no meu Kubernetes, vamos colocar dessa forma. Encontro ali, por exemplo, uma vulnerabilidade de exploração por um código malicioso, um exploit para um sistema operacional que eu estou utilizando na minha estrutura, para um servidor em específico, um servidor de aplicação que eu tenha dentro da minha infraestrutura. Eu começo a analisar isso de uma forma global, aqui com as soluções da WithSecure, verifico ali as portas que estão abertas para a internet, eu começo a correlacionar todos esses itens e eu vou começando a ter uma visão muito mais aprofundada do nível de segurança da empresa, para justamente começar a fazer o quê? Ver do lado de um atacante quais são esses vetores de ataque que ele pode utilizar e identificar aquele carinha crucial que eu falei lá no começo.
os choke points. O que eles podem tentar utilizar da minha estrutura ou das ferramentas que eu utilizo, da forma que minha empresa trabalha, da forma que os meus colaboradores utilizam as minhas ferramentas, para acelerar o processo de invasão dentro da minha estrutura, né, dentro da empresa em si. Eu começo a identificar todos esses itens, o que está correlacionado ali a um ponto e outros, aqueles servidores, aplicações, banco de dados, meus sistemas, começo a correlacionar esses itens e começo a identificar o que é de maior importância dentro da minha estrutura. Então, o que já foi comprometido? Putz, tenho aqui senhas de usuários vazados de um sistema de CRM, por exemplo. Pô, tenho ali contas de usuários que foram vazadas na Deep Web ou né, tá ali dentro da plataforma lá daquela lista de senhas do Rockwell, né, desse último vazamento aí gigantesco que acabou acontecendo. Eu começo a identificar quais são esses vetores de ataques para o quê? Começar a isolar esses itens e aplicar as correções necessárias para eles. Né? Isso através da ferramenta Exposure Management, utilizando ali o XDR, utilizando o Vulnerability Management, utilizando ali o EPP, o EPDR, utilizando toda a arquitetura de soluções de segurança que a WithSecure tem para proteger o ambiente de vocês. Né? A ideia é justamente essa. Não existe ainda, né, proteção para 100% de todos os problemas que eu possa ter ali no meu ambiente, dentro da minha estrutura, mas a ideia é justamente a gente ter esse foco, ir nessa linha. Né? Nunca vai existir o 100%, mas vamos tentar chegar ali pelo menos uns 99, alguma coisa por cento e dificultar ainda mais a vida de um atacante. Né? Por mais que eles utilizem IA também para desenvolver ataques direcionados, mais complexos, né, que realmente se passam muito por um e-mail legítimo, uma mensagem legítima de um SMS, enfim, que você possa receber ali no seu celular, um e-mail que você vai receber ali no e-mail corporativo ou pessoal, uma notificação que vai aparecer no seu dispositivo móvel, enfim. A ideia é tentar limar o máximo possível, dificultar isso o máximo possível para o quê? Cara, ele vai acabar desistindo. Se vê que é muito complexo, que vai ser muito demorado e a quantidade de vezes que ele vai tentar escanear, vai tentar ali habilitar uma exploração para cima daquilo, vai começar a levantar muitas flags dentro da empresa, ele não vai ficar perdendo tempo em cima daquilo e comprometer, né, da onde que está vindo o ataque, quem é que está executando. Né? Então ele vai procurar o ponto mais fraco, o elo mais fraco dentro da empresa. E, obviamente, as soluções da WithSecure elas vão dar ali uma visão bem legal sobre a estrutura, né, como um todo. Pessoal, tudo tranquilo? Alguma dúvida? O Christian Machota acabou de mandar aqui uma mensagem no chat sobre se temos algo voltado a AppSec ou CodeSec. Christian, tem várias ferramentas aqui da WithSecure que foram lançadas há pouco tempo, para falar a verdade. Eu não tenho plena certeza. Eu não vou falar para você que se nós temos ou ainda não temos algo relacionado a isto, mas eu posso fazer uma verificação com o próprio pessoal da WithSecure, tá? Como não mencionei, a WithSecure é uma das plataformas de segurança que está no meu colo, né? Um dos pratinhos que eu tenho ali. Eu tenho conhecimento sobre muitas das soluções de segurança, mas não tenho todas as informações de todas as plataformas que estão sendo desenvolvidas e que nós já temos no portfólio. Então, para não falar uma coisa, não te passar uma informação errada, eu vou tirar isso de informação com o pessoal da WithSecure, posso passar ali para o Luiz ou para a Kátia, né? Passo ali para o pessoal da Brasline e compartilhamos com você posteriormente, tá? Pelo que eu me recordo, eu acho que não. Mas eu posso estar falando besteira. Legal, Vitor. Pode ter certeza que você repassando pra gente, a gente retorna pro Christian, sim, sem problemas. Desculpa, não sei se ficou um pouco baixo. Pode ter certeza que você repassando pra gente e a gente informa o Christian posteriormente. A gente anota aqui.
Show de bola. Maravilha. Bem, pessoal, alguma dúvida, mais alguma outra coisa que vocês gostariam de questionar? Ficou aqui algum ponto em aberto das coisas que eu comentei, que vocês gostariam de abordar? A gente tem uma pergunta do Felipe Menezes, Felipe se tem alguma solução para e-mail anti-spam, como o Trend ali, e-mail security. Sim, show de bola. Sim, a WithSecure ela já vem trabalhando para proteção na camada de e-mail também, tá, Felipe? O próprio, na verdade, quando a gente começa a analisar, né, tem que verificar ali aonde você quer o nível de proteção. Você quer direto relacionado ali na plataforma de e-mail, né, uma solução de fato ali de anti-spam, trabalhando cloud com cloud, e também uma proteção em loco para o usuário, né, porque às vezes pode acabar passando ali na ferramenta off-site, mas a gente precisa também uma proteção ali no nível da estação de usuário, né? No nível ali da aplicação que o usuário está rodando no ambiente deles. Então a gente consegue contribuir em ambos pontos, tá? A própria solução de proteção do endpoint, o PDR, ele também faz uma análise ali de phishing ou dos links maliciosos que você pode receber, ou dos arquivos que você pode receber anexos a um e-mail, tá? A gente consegue trabalhar das duas formas. Eu vou compartilhar aqui, né, obviamente com o Luiz e com a Kátia, eu mando aqui essa apresentação que eu utilizo, e mando aqui algumas outras documentações que eu tenho para que eles possam compartilhar com vocês, tá? Essas são as últimas informações que eu tenho da WithSecure, de forma geral, né, as últimas apresentações, documentações que possuímos aqui de todos o portfólio. Compartilho aqui com vocês também, para que vocês tenham uma maior visibilidade, né, de tudo que nós temos aqui no portfólio. Como eu falei, gostaria de abordar todos os itens, mas a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando de todos eles, né? A gente não tem tanto tempo assim para ficar aqui. Mas eu agradeço muito aí ao time da Brasiline, ao Luiz, a Kátia. Qualquer coisa, obviamente, vocês possuem aí o meu contato. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, pedir qualquer informação. Estou aqui para ajudar vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigado você, Vitor. Excelente apresentação. Obrigado a todos aí pelo tempo, a disponibilidade. Lembrando que essa apresentação ela vai estar salva no nosso canal do YouTube para ser vistas posteriormente. A gente também tem um próximo webinar no dia 25/7 sobre o papel da governança e da segurança digital. Então, onde vai ser bem bacana também, bem produtivo. Um ótimo dia a todos e uma ótima semana aí. Obrigado. Show de bola, pessoal. Ótima semana para todo mundo.